final do Campeonato Carioca. O Cris já falou, o Cris prefere que passe o Flamengo. O Cris é tricolor, né? O Pedrosa tá aqui nervoso. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Flamengo e Vasco mais uma vez ficarão frente a frente na briga por uma vaga na final do Carioca. Pelo rubro-negro, a vida é mais tranquila. O time já chega com a vantagem de poder perder por 1 gol de diferença. E se depender da defesa, a disputa será acirrada, já que Rossi não tomou gols na competição estadual e quer se manter invicto. Titular absoluto do Flamengo, Rossi tem ótimos números com a camisa rubro-negra. Em 85 jogos pelo clube, o goleiro não sofreu gols em 42 partidas. Ontem, Arrascaeta foi homenageado pelos 300 jogos com a camisa rubro-negra. Como eu já brinco muito com meus amigos, minha família, eu já sou quase praticamente carioca, eu estou muito à vontade, muito feliz aqui. Para o Vasco, a boa atuação diante do Nova Iguaçu deu confiança ao time, que precisa fazer pelo menos 2 gols para ficar com a vaga. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar, não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo, não pode. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Mesmo com a vantagem, o Flamengo deve ir com força máxima. E pode contar com os retornos de Alexandro, Juninho e Danilo, que treinaram normalmente. Já o Vasco não deve ter ainda Tietê, que se recupera de lesão. Mas o técnico deve manter o time que goleou o Nova Iguaçu, contando com a boa estreia de Nuno Moreira, que já sentiu como é jogar pelo clube. Além do treino na parte física, Carille trabalha a parte mental do grupo para reverter o placar. A equipe está confiante na virada, porém, para conseguir o feito, o time de São Januário terá que quebrar uma marca. Para chegar à decisão do Carioca, o Vasco vai precisar romper um histórico de resultados ruins. Nos últimos 15 anos, foram apenas 2 vitórias por 2 gols de diferença. Além de seguir um jejum de quase 2 anos sem vencer o Flamengo. Com a partida no Maracanã, a tendência é que as 2 torcidas compareçam em peso para dar apoio. Para o Vasco, vai precisar ainda mais dos cruzmaltinos para brigar por essa vaga. O jogo está marcado para este sábado, às 5h45, com promessa de um grande duelo entre as equipes. Muito bem! E segunda, o Vene com essa grande volta. Meu Deus. Eu não sei o que pensar disso. Você tá muito... Eu tenho... Olha só, de 0 a 10, numa escala de eu acredito, o Vasco na final, qual é o número? Cara, de 0 a 10? É. 3. 3? Olha, eu não quero desestimular o torcedor vascaíno. Eu já falei aqui, eu vou estar lá no Maracanã. É isso. Vou estar lá torcendo pelo Vasco, porque independentemente de resultado, eu continuo sendo Vasco. Mas assim, a análise fria, não tem como, é muito difícil que o Vasco consiga passar do Flamengo, ainda mais com as voltas do Danilo, com a volta do De La Cruz, um Flamengo praticamente completo. O Flamengo, inclusive, teve vários e vários convocados aí para a seleção brasileira, para a seleção uruguaia, para a seleção do Equador. Enfim, é uma equipe que a gente pode citar com os jogadores que tem, acaba sendo uma seleção também, né? E o Vasco ainda é uma equipe em formação. Claro que o resultado contra o Nova Iguaçu, a forma como o Vasco jogou, não vou nem falar do resultado, anima o torcedor, principalmente como a Alcilene destacou muito bem no VT em relação ao Nuno Moreira, mas você ter a vantagem do empate para o Flamengo, eu acho que é o que mais desanima. Vencer o Flamengo, se fosse assim, o Vasco só precisa vencer o Flamengo, eu falaria para você 6, 7, entendeu? Mas agora, o Vasco, se ganhar o Flamengo, ainda vai precisar ganhar de uma diferença de 2 gols, o que é muito complicado. Eu, particularmente, inclusive, sou contra esse negócio de vantagem de empate em semifinal de Campeonato Carioca. Ah, mas você tá falando isso porque o Vasco ficou em 4, o Flamengo em primeiro. Não, não é isso. Eu só não gosto. Foi para outra fase, irmão, segue a vida, entendeu? É outra fase, é mata-mata, vamos colocar todo mundo franco. Mas, nesse momento, o Flamengo também fez por merecer, vencendo a primeira partida por 1-0. O Vasco até tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu. E agora vai para o jogo do Maracanã, deve ter maioria rubro-negra também. Uma missão quase impossível. O que eu espero do Vasco não é a passagem de fase. O que eu espero do Vasco é a competição. É bater de frente, é jogar pelo menos de uma forma decente e mostrando que vai para a partida tentando pelo menos essa classificação. E você? O Pedrosa já deu a opinião dele. Você pode dar opinião através da nossa enquete. Tá aí, ó. A enquete tá lá no nosso Twitter. Qual será a grande decisão do Campeonato Carioca?
Flamengo e Fluminense, a primeira opção, por hora vem sendo aí. O Flamengo com o Volta Redonda, é o que tá em último. O Vasco com o Fluminense ou o Vasco com o Volta Redonda. Esse Vasco e Volta Redonda tem 15%. Não tem como, né? É mais difícil, né? De todas as opções aí. Quem votou tá de sacanagem. É a mais improvável. Tá de né? brincadeira aí. Mas é a mais improvável, porque são os dois que estão com menos favoritismo, com menos chance. Matematicamente, a chance é menor para Vasco para um lado e para Volta Redonda para o outro. Fluminense tá na final. Fluminense acha que tá na final já? Tá na final, 4-0, mesmo jogando no Raulino, que é o estádio do Volta Redonda. Eu não vejo o Fluminense, primeiro, não fazendo gol no Volta Redonda. Segundo, tomando 4, 5 gols. Então, para mim, o Fluminense tá na final e vai usar esse jogo aí para justamente se preparar para a reta final do Campeonato Carioca. E do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz ainda não confirmou o time que vai a campo, mas ele pode ter o retorno do Juninho, do Alexandre, do Danilo e do De La Cruz entre os relacionados. A gente até comentou bastante sobre isso aqui ontem, né, Pedrosa? Sim. Sobre essas 4 possibilidades de retorno aí pro Flamengo. Até falamos sobre a condição tão positiva do torcedor hoje, sim, que é uma notícia maravilhosa, mas ela não decreta o favoritismo do Flamengo, que o elenco é tão forte que o Flamengo consegue seguir até se esses 4 jogadores não estiverem como não estavam à disposição no último confronto. Então tem um grande conforto aí para o Flamengo em relação ao seu elenco. Naturalmente, para quem segue Vene Casagrande, em breve esse danadinho vai conseguir essa escalação ou daqui a pouco, ou amanhã de manhã. Ele pode ser traído pelo Felipe Luiz, né? Porque geralmente o Felipe Luiz gosta de dar a pré-eleição e escalar na pré-eleição. Então pode ser que ele não consiga justamente porque não vai ter uma definição. Mas eu imagino, Fernando, um Flamengo, você pode até me ajudar, vindo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo. Isso. Se ele vai manter o Varela ou colocar o Alexandro, eu não sei. Tem que ver até fisicamente. Porque às vezes o Alexandro tá voltando, mas não para jogar 90. E o Varela deu conta do recado. Deu conta do recado. Eu acredito, assim... Sim. Até por uma questão física, né? Ele deve começar com Varela. Não, será? Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Fraco. A gente tá rindo de nervoso. Que Deus me proteja. Que Deus me proteja. Que Flamengo, que máquina que tá o Flamengo nessa temporada. E o Vasco, o Pedrosa? O Vasco, eu chuto que vai repetir a escalação. Eu não tenho motivo pro cara ele mudar. Como o Nuno, repetir da Copa do Brasil, né? Que você tá falando, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, inclusive a dupla de zaga fazendo boas partidas. Verdade. Mesmo quando o Vasco perde, eles conseguem fazer boas partidas. Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho. O Tietê ainda deve ficar fora, o Tietê está sendo trabalhado para voltar lá para o Campeonato Brasileiro, então obviamente não faz sentido levar ele para esse jogo. Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu acho que esse vai ser o time do Vasco. Um bom jogo, um bom Exato. time do Vasco, um bom né? Time. É um bom time e eu acho que aos poucos o Vasco também vai... o que me impressiona é que já tem tempo que no papel o time do Vasco não é um time ruim. Não é. Não é. Mas o Vasco, ele tem uma irregularidade de comportamento. E isso foi na temporada passada e eu acho que um pouco em 23 também, Foi né? também. Pode trocar treinador, até como o Ramon, que era um grupo, treinador, né? super explosivo e competitivo, né? O Ramon tem essa coisa de o Emiliano, mas o Vasco tem esse comportamento tão... parece que às vezes eles desligam um botão de concentração e ficam mais meia hora ali, todo mundo meio desconectado, desplugado. E isso me impressiona, porque, eu repito, o time do Vasco, os 11 do Vasco, é um time bom, o Pedrosa. Eu concordo com você. Eu acho que o Vasco já teve times muito piores aí nos últimos 5, 6 anos. Talvez seja o melhor elenco que o Vasco tem depois de muito tempo. Essa questão psicológica que você cita, o Carille falou disso na entrevista coletiva. Ele falou, cara, eu preciso melhorar muito o mental desse time. Porque toma um gol, parece que desmorona. E tem outro ponto, às vezes mesmo vencendo a partida, parece que a equipe se desliga, como você falou, e quando vai acordar, acorda já tarde e acorda no desespero. Então o que acontece? O time consegue se desorganizar justamente por conta desse desespero.
Então, assim, na minha visão, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E quando eu falo sobre as chances do Vasco contra o Flamengo, é justamente porque o Flamengo já tem o lado mental trabalhado, o lado técnico trabalhado, o lado físico trabalhado. Então o Vasco, novamente, vai ter que suar sangue e ter muita cabeça. Porque, por exemplo, qual é a grande missão do Vasco? É fazer 1-0 logo no primeiro tempo. E qual é a estratégia tática para isso? Eu acho que isso é o mais a se pensar, assim. Porque ir como um franco atirador, Sim. você é terra arrasada se conseguir se tomar um gol ali do Flamengo e você ter que fazer 3. Então, essa não pode ser a estratégia. Mas precisa buscar 2 gols. Vai ser uma missão complicada para o Carille, até na escolha de comportamento. Como é que a gente começa? Vamos segurar a casinha e sair na boa? Ou não? Como é que você acha? Eu acho que ele vai repetir a estratégia que ele conseguiu no primeiro tempo no Nilton Santos, que é o quê? Marcação alta. Ele vai colocar principalmente o Nuno, o Verratti e o Ryan para marcarem a linha de defesa do Flamengo numa forma alta, que geralmente sai numa saída de 3, espeta o Wesley na área direita. Então você tendo o Nuno também, você consegue dar um suporte maior para o Lucas Piton. No último jogo ele usou 3 volantes, mas eu não acho, até precisando do resultado, que ele vai usar 3 volantes contra o Flamengo. Eu acho muito mais que ele vai tentar essa marcação alta, roubar a bola lá na frente e com a qualidade dos seus jogadores conseguir fazer um gol logo no primeiro tempo. Então assim, esperar o Flamengo não tem como. Se fosse em qualquer outro jogo, Fernanda, num Campeonato Brasileiro que vale 3 pontos, eu acho que esperar o Flamengo seria uma condição reativa, né? Um posicionamento reativo. O Vasco precisando do resultado, precisando da vitória, não dá pra esperar, cara. Não dá pra esperar. E o Flamengo tem uma característica muito parecida até com os times com muita intensidade, com treinadores geralmente estrangeiros. E aí a gente tô falando até também um pouco do Botafogo do ano passado. Tem uma construção que quando o negócio não dá certo, volta tudo. E a construção começa ali com os zagueiros, com os laterais, até com o próprio goleiro, para se pensar em como você vai arranjar o resto ofensivo, né? O pensamento ofensivo começa na defesa. Exato. E aí, marcar ali na saída de bola, fazer aquela marcação que isso cansa muito. Então, por isso tem que ser feito ainda no primeiro tempo. Pode ser uma boa estratégia, como você falou, a saída de bola, né? Que aí você complica a raiz ali do pensamento da estratégia do Flamengo, né? Você citou muito bem o Botafogo do Arthur Jorge, Fernanda. Eu já falei isso aqui no programa, que muitas vezes utilizava o John para recomeçar o jogo. Para justamente o quê? Me irritava? Sim. Mas dava certo. Mas é porque eu sou véia. Exato. O velho não gosta de ver se volta essa bola pro goleiro. Meu Deus. Botafogo campeão da Libertadores. Tô reclamando. Meu Deus, vai voltar essa bola. Deu certo assim o ano inteiro. Exato. Mas eu tenho que resmungar, entendeu, Pedrosa? E aí, o Botafogo conseguia muitas vezes, com uma bola longa, achar o quarteto mágico. Verdade. Era o que Barbosa, era o Luiz Henrique. com o próprio John. Exatamente. Então, assim, por quê? Porque você espaçava o time adversário. Era uma estratégia que o Arthur Jorge conseguia e que o Felipe Luiz utiliza muitas vezes. E utilizou contra o Botafogo, por exemplo, na Supercopa. Aquele gol que eu não sei quem é que lança a bola. Barbosa, pro Almada? Não. O Flamengo na Supercopa. Alguém lança a bola, o Plata raspa, o Michael consegue pegar a bola e toca pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique faz o gol. Eu tava desestabilizada, eu não lembro. Eu entendo. Mas eu acho que foi o Rossi mesmo que acabou lançando essa reposição. Então, assim, é um jogo de estratégia, é um jogo que o próprio Felipe Luiz, ele vai ter que melhorar o desempenho da sua equipe, porque, conhecendo o Felipe Luiz, ele sabe que o Flamengo não foi bem no primeiro tempo, ele sabe que o Flamengo errou muito na saída de bola e que o Flamengo vai ter que ter aquela assertividade que teve no jogo contra o Vasco, por exemplo, na Taça Guanabara. O Léo Ortiz também não estava no excelente dia e ele é crucial para a saída de bola do Flamengo. O Danilo melhora muito esse setor, porque ele é um cara que encontra passe, que carrega a bola também. Com tranquilidade. Com tranquilidade toda a experiência dele. Então, assim, é um jogo que vai ser legal de ver, cara. Independentemente de qualquer coisa, vai ser um jogo interessante de se assistir. Olha aí, ó, o povo do Vascão tá vindo junto, hein, Lucas Pedrosa? Essa é a nossa enquete, tá lá no nosso Twitter, você pode votar também, #SBT Esporte Rio. Assim você conversa com a gente, @SBT Rio, tá aqui, ó, assim você vota. Flamengo e Fluminense vencendo aí com 49%, o Flamengo volta redondo em último lugar. O Vasco e o Fluminense cresceu um pouquinho aí, a gente tá chegando a 31%. E Vasco volta redonda, 14%. E já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, tá, Fernanda? Pra esse jogo de amanhã, né, no Maracanã. Eu chuto que vai dar uns 45, por aí, por essa faixa aí, 45, 50 mil. Se der 50 mil já tá legal pra caramba, né? É, o jogo que decide, né? Sim, isso é super natural. exatamente. É o segundo jogo, o jogo que decide. E aí não tem mais,
É esse jogo ou esse jogo? Ou vai ou racha. Ô, Lucas Pedrosa, você acha que vai ser quanto essa partida? Mandaram eu te perguntar, não fui eu, não. Quem foi? Quem foi que mandou me perguntar isso? Pergunta pra ele quanto ele vai ser. Não foi que ele mandou eu perguntar? É. Quanto vai ser? Quanto eu quero que seja? É. Eu quero que seja 3-1 Vasco. E quanto vai ser? Quanto eu acho que vai ser? É. 1-1. 1-1? 1-1. Você acha que vai ser? Ai, que vai ser tristeza ver sua carinha. Eu tenho que ser honesto com o meu público. Eu não posso falar só com o meu coração. Ô, Cris, o Cris já escolheu. O Cris prefere o Flamengo. Cris, quanto que você acha que vai ser esse jogo de Vasco e Flamengo, Cris? 2-0 Flamengo. Ah, Cris. Que isso?